Olá, pessoal! Bem-vindos à penúltima aula do nosso curso. É muito bom ter todos vocês aqui conosco mais uma vez. Hoje o nosso foco será um tema inevitável. Falaremos sobre a nossa aula de uso responsável, ética e segurança da IA. E o nosso objetivo pedagógico neste encontro precisa ficar perfeitamente claro desde o primeiro minuto. Exato! Nós vamos identificar os riscos, as limitações técnicas, os vieses e também as implicações éticas, legais e organizacionais, todas relacionadas ao uso da inteligência artificial. Nós estamos naquele momento crucial do curso. Aquele ponto em que tiramos a tecnologia do campo das ideias abstratas, daquela fascinação inicial. E olhamos de frente para o impacto real dela na nossa prática profissional. Exatamente. E também na responsabilidade corporativa. Para contextualizar a gravidade disso com a turma, pensem que a inteligência artificial não é, de forma alguma, apenas um novo atalho de produtividade. Não é apenas um software de planilhas mais rápido. De jeito nenhum. O que nós enfrentamos agora é uma mudança profunda na responsabilidade civil e profissional. Ignorar a ética na IA não é mais um erro técnico, é um risco direto para a carreira de cada um dos profissionais aqui presentes. E uma ameaça real à sobrevivência das organizações. Sem dúvida. O que vai separar o profissional que será substituído por essa transição daquele que vai liderar o mercado é pura e simplesmente o domínio destas diretrizes que vamos ensinar hoje. Bom, para construirmos esse uso responsável, o primeiro passo lógico é desmistificar o que essa tecnologia faz de verdade. A gente costuma antropomorfizar a máquina. Dar características humanas a ela. Isso. A gente acha que ela pensa. Mas, retomando a nossa base técnica, os grandes modelos de linguagem, os LLMs, são apenas motores de inferência estatística. É matemática. Matemática pura. Para colocar de forma bem direta para a turma, é como um corretor ortográfico de celular, só que com uma musculatura computacional gigantesca. Uma analogia excelente. Eles não têm consciência, não compreendem significados e definitivamente não possuem uma bússola moral. Eles apenas calculam qual é o próximo token, o pedaço de palavra mais provável em uma sequência. E essa constatação traz uma consequência prática imediata para nós. Se pensarmos no exemplo que está na nossa bibliografia oficial, a IA não sabe que uma lei foi revogada. Ela não tem capacidade jurídica. Nenhuma. Ela apenas projeta estatisticamente a aparição daquele número de lei num contexto de palavras. A responsabilidade por usar aquilo é inteiramente do humano. O que nos introduz a um conceito central da nossa aula, a doutrina do humano no circuito. Fundamental. A IA atua como um copiloto. Ela nunca, em hipótese alguma, deve ser o decisor final. Copiar e colar resultados sem validação é o que separa o uso ingênuo e muito perigoso do uso profissional de alto nível. É essa validação que garante a segurança. E com essa premissa do humano no circuito muito clara, nós precisamos desenhar um mapa de aplicação. Um mapa de onde podemos confiar e onde precisamos ter extremo cuidado. Exato. Começando pelas áreas de confiança, onde a IA brilha para os estudantes e profissionais que nos ouvem. Na exploração de ideias e no brainstorming, por exemplo. A IA é maravilhosa para vencer o bloqueio da folha em branco. Gera dezenas de rascunhos em segundos. Sim. Outra área muito produtiva é o resumo e a leitura de grandes volumes de dados. Ela acelera absurdamente a análise. Mas sempre condicionada à checagem de precisão. Sempre. A melhoria e a revisão de texto também entram aqui. É um ganho real de produtividade com risco muito baixo. E, claro, o apoio a tarefas operacionais, como estruturar e-mails ou tabelas. Perfeito. Agora, turma, precisamos virar a chave para as áreas de extremo cuidado. Aqui o rigor tem que ser máximo. Máximo. Primeiro, em decisões de alto impacto. Qualquer coisa que afete a vida, a liberdade ou os direitos de terceiros exige uma revisão humana rigorosa. A máquina não pondera moralidade. O segundo ponto crítico envolve dados confidenciais e sensíveis. Existe uma proibição absoluta de inserir dados de cidadãos ou segredos institucionais em plataformas de IA abertas. Absoluta. E, por fim,
decisões com impacto legal ou reputacional. A IA pode até fazer a pesquisa preliminar, mas é o humano quem assina e se responsabiliza perante a lei. Com esse mapa de aplicação em mente, nós entramos agora na parte mais densa da nossa aula. Os 10 riscos críticos da IA generativa. Pessoal, prestem muita atenção em cada um deles. O primeiro é clássico, a alucinação. As famosas respostas falsas dadas com extrema segurança. Isso mesmo, a máquina inventa um fato, um artigo científico e apresenta aquilo com uma gramática impecável. A mitigação para isso é a revisão sistemática de tudo que é gerado. O segundo risco é o viés e a discriminação. E aqui precisamos olhar para um caso real para ilustrar. Por favor. Pensem em uma organização que decidiu automatizar a triagem de candidatos com IA. Eles treinaram um modelo com dados históricos da própria empresa. O que aconteceu? A máquina aprendeu os preconceitos do passado. Exatamente. O modelo percebeu um padrão histórico onde um perfil demográfico específico era sempre contratado. Sem nenhuma instrução direta, o algoritmo passou a penalizar e descartar candidatos excelentes que fugiam desse perfil. A lição aqui é dura. A discriminação emerge dos nossos próprios dados históricos e a máquina dá escala a isso. Mitigação obrigatória, testes de equidade contínuos. O terceiro risco é a opacidade algorítmica, a famosa caixa preta. Nós não conseguimos auditar o raciocínio da máquina. O dado entra, o resultado sai, mas o caminho lógico no meio é opaco. E isso nos leva direto ao quarto risco, a proteção de dados pessoais. Vazamentos que ferem diretamente as legislações vigentes, como a LGPD. Um perigo constante. Seguido de perto pelo quinto risco, a exposição de informações estratégicas, e eu sei que temos um exemplo muito recente sobre isso. Sim, um caso clássico agora do início de 2026. Uma grande multinacional sofreu um vazamento brutal. O que causou? Falha no sistema de segurança? Não. Funcionários. Eles alimentaram uma IA pública, dessas gratuitas, com relatórios financeiros totalmente sigilosos da empresa. O objetivo deles era apenas gerar slides para uma apresentação de forma mais rápida. Uma busca por produtividade que custou caro. Caríssimo. A plataforma reteve esses dados. Semanas depois, esses segredos industriais começaram a aparecer nas respostas da IA para usuários externos. A falta de governança destruiu o valor de mercado da empresa em segundos. É um pesadelo organizacional, o que já nos conecta ao sexto risco da nossa lista, a cibersegurança. Vulnerabilidades técnicas reais. Injeção de comandos maliciosos que manipulam os resultados que a máquina entrega. Sétimo risco, direitos autorais. Os modelos são treinados com bilhões de textos e imagens. O risco de usar uma obra protegida sem perceber no resultado final é gigantesco. E a responsabilidade legal vai para a empresa que publicou o material. Com certeza. Oitavo risco, a desinformação. A capacidade dessas ferramentas de criar e amplificar conteúdo falso com aparência profissional é assustadora. Requer um cuidado monumental da comunicação corporativa. Nono risco, um pouco mais estrutural, a dependência tecnológica. O perigo do lock-in. A organização prende todos os seus processos num único fornecedor de IA. Se a empresa fornecedora muda o preço drasticamente ou encerra o serviço, a sua operação simplesmente para. Por fim, o décimo risco, talvez o mais perigoso a longo prazo, a delegação excessiva. A erosão do nosso julgamento humano. Isso, o profissional começa usando a IA para revisar um texto, depois pede para ela escrever. Em pouco tempo, ele está delegando decisões vitais e apenas concordando com a tela. É a morte do senso crítico. E para mitigarmos todos esses 10 riscos na prática, a turma precisa entender as engrenagens por trás das ferramentas. A cadeia de valor da inteligência artificial. Nós temos 5 atores principais nesse ecossistema, pessoal. Para definir responsabilidades de governança, precisamos saber quem é quem. Quem desenvolve e quem consome.
Exato. Na base, temos os desenvolvedores de modelos de base, as grandes empresas que criam a tecnologia pura. Depois, os provedores de infraestrutura em nuvem, que dão poder computacional. Os servidores. Isso. O terceiro grupo são os desenvolvedores de aplicações, que pegam esse modelo e criam um produto específico. Como um software jurídico com IA integrada. Perfeito. O quarto nível são os usuários organizacionais, a empresa que compra esse software. E o quinto e último nível somos nós, os usuários finais. Os profissionais na ponta da linha. E é exatamente nessa conexão final que surge um perigo imenso, que ilustra o nosso segundo grande estudo de caso de hoje, o Shadow AI. A IA oculta dentro da empresa. Exatamente. Pensem no caso daquela secretaria municipal. Os servidores, cheios de boas intenções para agilizar o trabalho, começaram a usar versões gratuitas do ChatGPT nos seus computadores particulares para resumir atas de reuniões. Atas que continham dados de saúde e informações sensíveis dos cidadãos. Sim. E meses depois, essas informações sigilosas apareceram nas respostas da ferramenta para pessoas do outro lado do mundo. O diagnóstico disso é claríssimo. Uma falha grave de governança e comunicação. A ausência total de uma política clara que oferecesse ferramentas seguras para a equipe trabalhar. O usuário final improvisou e a instituição pagou o preço. Pessoal, é para evitar cenários como esse que nós temos as nossas atividades aplicadas desta aula. E nós queremos que todos tratem isso como um dever de classe imediato. Colocar a teoria na prática hoje mesmo. A primeira atividade é o checklist de risco. Cada um de vocês, profissionais, deve pegar a ferramenta de IA que mais usa no trabalho, aplicar a lista dos 10 riscos que acabamos de discutir, elencar os 3 mais críticos para a sua rotina e propor uma mitigação. Um exercício de autodefesa profissional. E a segunda atividade é estrutural. Vocês vão rascunhar uma minuta de política interna. Queremos que esbocem 3 tópicos essenciais para uma política de uso responsável no setor de vocês, focando estritamente em segurança da informação e validação humana. Excelente. E, caminhando para o nosso encerramento, nós precisamos fazer uma síntese muito franca com a turma. Por favor. A inteligência artificial não veio para substituir o julgamento humano. Ela veio para exigi-lo em um nível de sofisticação muito maior. Uma cobrança muito mais alta por pensamento crítico. Sem dúvida. Então nós deixamos uma provocação intelectual para todos que estão acompanhando a aula. Como os profissionais aqui presentes podem aplicar esses limites de governança amanhã de manhã? Como aumentar a própria produtividade, mas garantindo que o controle ético e legal permaneça firmemente nas mãos de vocês. É a grande questão, afinal, o que acontece com a carreira do profissional que terceiriza o próprio raciocínio crítico para um cálculo de probabilidades matemáticas? Ele se torna obsoleto. Pessoal, antes de finalizarmos, nós temos um convite obrigatório para toda a turma. Convidamos todos vocês a visitarem e seguirem o perfil do professor Robson, que é o autor deste curso incrível. O trabalho dele lá no LinkedIn é excepcional e complementa perfeitamente as nossas aulas. Vocês podem encontrá-lo pelo nome completo lá no LinkedIn, Robson Santos da Silva, ou buscando pelo nome de usuário Sigro Robson. Não deixem de seguir. E, lembrando a todos, a nossa próxima e última aula será sobre ecossistema e governança de IA. Uma aula essencial. O objetivo será aplicar critérios técnicos de governança para selecionar e auditar soluções de IA. Estudem o material disponibilizado com muito rigor, apliquem as atividades de hoje e nós nos vemos até lá. Um abraço, turma, e até a nossa próxima aula.